Olá pessoal, então este é o kit da Ramps com Arduino e display. Essa é a Ramps, eu já coloquei os drivers ali, o Arduino, o adaptador para poder ligar os cabos na Ramps e no display, os drive, esse aqui é o conector de energia, esse parafusa aqui os fios que vem da fonte e liga aqui, e aqui os jumper. Estes jumper vêm para jumpear estes pinos aqui. Aqui eu já deixei tudo jampeado. Estes pinos aqui cada um deles serve para aumentar a divisão do passo. O primeiro é 1/4, o segundo é para 1/8 e o terceiro é para 1/16. Colocando os três, você vai ter a divisão de um passo por 16. Ele vai conseguir ter uma precisão muito maior. Então é recomendável deixar os três já assim direto. Aqui os drivers. O primeiro, esse aqui é pro eixo Z. Ele tem marcado ali escrito Z, ó. O segundo é o eixo Y. O terceiro é o eixo X. E esse quarto é pro extrusor. Extrusor 0. E tem esse aqui que seria o quinto, que é pro extrusor 1. O extrusor 1 a maioria do pessoal não usa, né? Que seria o segundo extrusor. O extrusor 0 que é o primeiro extrusor. Que é o primeiro bico, né? O motor que empurra o plástico pro primeiro bico. Para colocar o drive aqui é bem simples. Você pega ele, tem que ficar atento à posição dele. Esse aqui, o Trimpot, que é um potenciômetro prateadinho, você deve colocar ele sempre do lado oposto dos conector de energia, sempre para cá, né? Sempre assim. Se você colocar ele assim, pro lado do conector de energia, ele vai queimar o drive. Na melhor das hipóteses, caso ele não queime o drive, ele vai alterar o valor de alguma peça e quando você ligar ele corretamente depois, ele vai ficar esquentando muito e provavelmente você vai ficar perdendo passo, consequentemente precisão na sua impressora. Então, para ligar ele aqui, é só encaixar, alinhar bem certinho, pino com buraquinho e empurrar. Bem simples, né? Esses são os 4 que geralmente o pessoal ocupa, né? Para ligar a Ramps no Arduino, basta colocar ela assim em cima. Deixa eu fazer uma pausa aqui no vídeo, porque segurando a câmera é complicado. Então, tá colocado a Ramps no Arduino. É bem simples de montar. Então, os fios pro eixo Z você liga aqui. Os do eixo Y nesses aqui. Do eixo X aqui. Do motor do extrusor aqui. E do motor de um possível segundo extrusor aqui. Aqui, esses pinos extra nós não vamos ocupar. Esses dois aqui. Esse aqui encaixa o nosso adaptador para ligar os fios que vão no display.
Também é bem simples de ligar. Com uma mão não é muito simples de ligar, mas tendo as duas mãos disponíveis, ele é bem simples de ligar. Então sobrou esses dois conjuntos de pino aqui que futuramente talvez deem alguma utilidade. Esses daqui servem para você ligar um servo motor, para caso futuramente você queira fazer um sistema de nivelamento automático na impressora. Esse botão aqui serve para dar reset. Esse aqui serve para jampear a voltagem para o servo motor. Né? Você pode utilizar um jumper aqui. Esses pinos aqui, o T0, T1 e o T2 são para ligar o termistor. O T0 é para o extrusor 1, o primeiro extrusor, o extrusor 0 na realidade. O T1 é para a mesa. E os dois últimos pinos é para o segundo extrusor. Aqui é a ligação dos end stop. Eu já vou mostrar como é que é a ligação correta. Né? Vamos seguindo aqui. Uma dica para a mesa: nenhuma ramps vem com um MOSFET muito bom para a mesa. Se você estiver usando uma daquelas mesas simples, uma MK2 por exemplo, ele aguenta tranquilo esse que vem com ele. Mas se estiver usando uma mesa um pouco mais potente, de 0,8 ohms de resistência, mais ou menos, ele vai queimar esse MOSFET. Se ele tiver encostado aqui, ele vai derreter esse plástico junto. Então, sempre recomendo deixar ele um pouco afastado. Esses dois aqui também um pouco afastado. Pro extrusor, esses dois aqui vão bem, né? Mas esse aqui, mesmo com uma mesa simples, tem que ter ventilação aqui em cima da ramps, senão talvez ele não aguente tanto. Mas se for uma mesa mais potente, nem com ventilação ele não vai aguentar. O recomendável é comprar um MOSFET IRF 1404. Não é muito difícil de encontrar por aí. Então vamos ligar a fiação do display. É só pegar esses cabos, conectar aqui. Vou fazer uma pausa no vídeo para ligação dos cabos. É bem simples também. Para não inverter os cabos, é bem simples. Atrás do display ele tem ESP1 e ESP2. E aqui no conector, ele também tem o ESP1 e o ESP2. Geralmente ele vem meio montado por cima da marcação. Mas é bem fácil de ver qual que é o ESP1 e qual que é o ESP2. Já que um é praticamente só um risquinho, e o 2 tem uma curvinha na cabeça. Né? Aqui atrás do display, nós podemos encontrar o conector do cartão de memória e um potenciômetro, um trimpote para ajuste do contraste da tela. Ok, então com tudo isso ligado, vamos fazer a gravação do firmware. Aqui, se você ligar no computador
sem gravar nada, ele vai ficar com o display assim, sem aparecer nada, sem fazer nenhuma função. Então agora eu vou passar para o computador e vou mostrar para vocês como é que faz o básico do firmware para fazer ele funcionar. Ok, pessoal, então o que vocês vão precisar basicamente do software do Arduino e do firmware. O software do Arduino você pode baixar aqui no site www.arduino.cc, clicar em Downloads e fazer o download do Windows Installer. Se você estiver usando o Mac, baixe a opção do Mac ou a do Linux. Na versão do Windows, ele vai pedir para você instalar durante a instalação. Ele vai perguntar se você quer instalar o drive oficial do Arduino. Aí você aperta que sim, aceita a instalação, mas não instala o software do Arduino com o Arduino ligado no computador. Você desliga o Arduino do computador, faz a instalação e daí, depois de tudo instalado certinho, você liga o Arduino no computador. O firmware, eu gosto do Marlin. O Marlin, ele trabalha melhor com curva, apesar do que os outros também não dá pra sentir muita diferença. Mas na teoria ele trabalha melhor. Existe também um muito usado que é o Repetcher Firmware. O Repetcher ele é recomendável em Delta. Nas Delta ele consegue trabalhar com velocidades grandes melhor, reduz a chance de perca de passo. Mas o Marlin assim para sistema, para fazer um nivelamento automático ou para fazer alguma modificação assim mais de cientista maluco, ele é bem melhor. E sempre está sendo atualizado tudo. Então, para baixar o Marlin, você vem aqui e clica em Download Zip. Ele vai aparecer para baixar. Como eu já tenho baixado aqui, eu não preciso fazer o download. Então, ele vai baixar um arquivo zip. Você vai extrair aqui. Aí. Extraído ele, aqui em Marlin. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é abrir o configurate.h. Configurate.h você pode abrir aqui direto pelo marlin.ino, que ele vai abrir o Arduino. Eu vou mostrar assim, eu tenho um outro programa que eu consigo, fica um pouco melhor de editar ali, mas eu não vou estar enchendo vocês de coisa para baixar. Então vocês podem vir aqui pelo próprio programa do Arduino, clica em configurate.h. Então vamos aqui, passo a passo. Primeira coisa para fazer para funcionar, nós temos que mudar isso aqui, Board Ultimaker. Nossa placa não é da Ultimaker, nossa é uma Ramps. Então nós vamos aqui, que ele tem escrito, por favor escolha o nome do arquivo boards.h conforme o que você usa, né? Então nós vamos aqui, vamos achar aqui o boards.h, aqui ó, boards.h. Aqui no boards.h nós vamos ver qual que nós estamos usando. O nosso é Ramps. Aqui tem várias opções da Ramps. Nós vamos utilizar essa EFB. Qual que é a diferença da EFB, EEB, EFF e EF? A diferença é isso aqui, ó. Os conectores de energia, a função deles. A primeira opção é extruder,
que é o extrusor, o cooler e a mesa. A segunda opção é para quando tem dois extrusores. O extrusor 0, o extrusor 1 e a mesa. A terceira opção é para o extrusor e dois ventiladores, dois cooler, né? No caso de você não estiver utilizando uma mesa que aquece, né? Senão você vai precisar que seja um desses dois aqui, que as outras opções já não tem mesa. E a quarta opção é o extrusor 1, extrusor 2 e cooler, né? Então nós vamos usar essa primeira opção, que é mais comum. Geralmente o pessoal liga um extrusor, um cooler para ventilar apenas geralmente quando está fazendo ponte ou então está usando plástico PLA. E a mesa. Com esse aqui, ligando o cooler aqui, você pode ligar um cooler direto na fonte também, mas ligando aqui você consegue controlar ele, quando que ele vai estar ligado, quando que ele vai estar desligado e a velocidade, né? Então nós vamos pegar essa opção aqui. Vamos copiar só essa parte aqui. Copiar. Vamos voltar aqui no configurate.h. Aqui nós vamos selecionar só aqui Borders Ultimate. Vamos deletar. E vamos colar aqui Borders Ramps 13 e FB. Não pode apagar essa opção aqui, Motorboard, senão ele vai dar erro. Ele tem que ficar assim. Aquele jogo da velha, define espaço Motorboard, espaço Border, aquele tracinho embaixo, o underline, ramps, underline 13, underline FB. Né? Vamos para a próxima opção. Aqui, se você quiser dar um nome para a tua impressora, quando ele ligar, ele vai aparecer escrito no display esse nome, um nome que você pode escrever aqui. Aqui nós não vamos mexer, não tem muita utilidade aqui no tutorial, pelo menos aqui. De início não tem muita utilidade, né? Aqui, se você quiser, se você ligar várias impressoras em rede, para você identificar bem certinho, para não ter nenhum perigo de o programa reconhecer uma impressora errada, né? Daí você pode colocar um código específico para cada uma, um código serial, né? Mas isso é só se você estiver usando uma placa de rede e ligando várias impressoras na rede, né? O que eu acho meio difícil ser o nosso caso. Opa! Aqui, número de extrusores. A maioria do pessoal vai usar um mesmo. Eu vou me basear esse tutorial para impressoras com um extrusor. Para quem vai trabalhar com dois extrusores, provavelmente já tem mais conhecimento, então já não ia precisar no tutorial. Aqui o tipo da fonte. Fonte 1 a TX, a fonte 2 é para umas fontes de Xbox que dá para fazer utilização. Se você está usando uma fonte daquelas que eles chamam de fonte industrial ou fonte ATX, que é a fonte de computador, você deixa aqui a opção 1. Aqui é os termistores. Aqui é os termistores que nós vamos usar. Aqui você vai ter que ver conforme o tipo de termistor que você tem aí. Se você estiver usando um desses termistor comum, aqui, os mais comuns encontrados aqui no Brasil, no link desse vídeo eu vou deixar para fazer o download do arquivo com os termistor, com a tabela de termistor. Eu vou colocar aqui. Deixa eu pegar abrir o meu arquivo de minha tabela de termistor lá para fazer uma cópia aqui. Esse aqui é aquele programinha que eu falei. Se alguém tiver interesse em baixar, é o Notepad++. Que é a última opção aqui. Essa aqui é uma tabela criada lá no grupo RapRapBR.
vai ter essa parte lá. Daí aqui, vamos lá. Vamos achar o arquivo termistor table. Termistor tables.h. Vamos lá, lá no final. Aqui. Vamos colar. Colado. Dá um espaçozinho para ficar separado. Então, essa tabela aqui é para aquele termistor bem simples. Ele vai ser o número 99. Então, vou voltar lá para configurate.h. Vamos escrever aqui para nós não esquecer. Um barra para ficar como comentário. E na hora que ele tiver fazendo a leitura dos arquivos para poder gravar no Arduino, ele não dá erro. Então vamos escrever aqui termistor simples retirado do grupo, que é retirado da tabela, né? Vamos colocar retirado tabela grupo RapBR. O termistor mais simplesinho que tem. Ele vai até 300 graus. Ele é encontrado na maioria das lojas que você acha sobre impressora 3D, né? Vem na maioria dos kits, vem esse mesmo. Os kits que vêm diferente geralmente especifica, né? Então, vamos colocar aqui o tempo sensor 0 é o termistor do bico do extrusor, aqui 99. O da mesa, se você estiver usando uma mesa, também provavelmente vai ser 99. Se você tiver algum outro específico que tem aqui na tabela, você pode estar verificando aqui conforme o modelo que você usa e colocando aqui. Aqui tem o processor 1, você coloca 0, que não está utilizando. Então ele fica assim. Aqui nós não vamos mexer. Aqui também não. Não, aqui é a temperatura máxima que cada uma dos aquecedores pode chegar. O heater 0 é do bico lá. Se você estiver usando um bico de metal e um termistor que ultrapasse os 300 graus, você até pode aumentar. Aliás, não é um bico de metal, porque os bicos eles são de metal, mas seria um extrusor, um bico inteiro de metal. Eles chamam de full metal, que ele não tem parte nenhuma que seja de teflon ou pique. Não tem parte nenhuma que seja de outra coisa assim, que possa danificar em uma temperatura alta, né? Mas que, como no caso a maioria não utiliza mais que 300 graus, só vai usar mais que 300 graus se tiver um termistor e um bico especial e a necessidade de estar usando um plástico específico que precise de uma temperatura maior para derreter. Daí você muda. Se não, se quiser, você pode até abaixar aqui, para não ter perigo dele levantar mais. Aqui é o limite máximo. Esse aqui é o limite máximo da mesa. Define PIDs, que ainda não vou mexer também. Aqui você pode fazer futuramente uma calibração do pulso do aquecedor lá. Mas isso aqui existe tutorial lá no grupo RapBR já. Não bem tutorial, mas umas explicação de como faz. É algo bem demorado de se fazer.
Ele só melhora um pouco o pulso, fica um pouco mais estável, né? Que é a mesma coisa, só que para mesa. Aqui a temperatura mínima de extrusão, ou seja, se a temperatura estiver abaixo disso, o teu extrusor não vai nem mexer, né? Aqui para configurar de início, ali, fazer um teste, se o motor do extrusor está mexendo tudo certinho, você pode até deixar zero, mas não é recomendável, porque se depois você esquece e o teu extrusor não está numa temperatura que consiga derreter o plástico e ele empurrar ali, ele pode quebrar alguma coisa do extrusor. Segue descendo. Aqui, se você quiser inverter a lógica do end-stop, se quando você aperta a chave ele dá que está aberto e quando você solta ele dá que está fechado, você inverte a lógica. Porque para ele detectar que o carro chegou no final do curso, ele tem que dar fechado. Então, se ele chega no fim do curso e dá aberto, ele vai acabar atravessando direto e dá problema. Ou então, se ele tiver, na realidade, se ele tiver fazendo isso, provavelmente ele não vai nem mexer o carro, porque ele vai dizer que já está no final do curso, né? Aqui, a maioria do pessoal só usa os end-stop mínimo, só 3 end-stop. Então nós desabilitamos os end-stop do final de curso, mas deixamos de início de curso, que é para achar o home. Esses são extremamente necessários. Os para achar o final até não são tão necessários, não. A maioria do pessoal nem usa. Aqui é para inverter a direção que está o end-stop, que vai ser conforme a tua impressora lá, vai variar bastante. Aqui tem as especificações. Para Mendel, selecione False. Para impressoras do tipo Arca, selecione True. Isso vai depender do tipo de impressora que você está usando lá. Ou então até conforme você vê que teus carros estão se mexendo, vê que você aperta no programa para ele ir para o home e ele acaba indo para a direção oposta do end stop. Então você pode inverter aqui conforme você quiser. Então continuando, aqui vocês não vão mexer. Aqui na realidade, se você deixar um positivo, ele vai fazer o home nos stop max. Mas nós não utilizamos max. Geralmente utiliza só os mínimos. Então, se ele encostar num stop mínimo, ele não vai dar nada. Porque ele vai estar procurando a modificação, o sinal do stop max, né? Então aqui deixa assim mesmo. Essas opções aqui, não, daqui para baixo. Esses daqui é para, se você tiver a posição máxima, seja, daqui não passa, por mais que se mande, ele não vai passar. Aqui o certo é você ver o tamanho da área útil da tua impressora e colocar aqui. Se a tua impressora for até 205 mm, essa medida é em milímetro, for até 205 mm a área útil dela, você deixa assim, senão você reduz. Aqui é do nivelamento automático, mas que nós não vamos falar disso, não é o foco do vídeo.
Aqui é da velocidade de movimento da impressora, né? E os steps por unidade. Essa parte aqui é um pouco chatinha. Não tanto, mas é um pouquinho. Aqui vai depender como é que tá a tua impressora lá, o motor que você usa, quantos passos por volta ele dá. Aqui o valor padrão tem até vezes aqui. Dá pra diminuir o tamanho do número, né? Deixa eu abrir aqui como é que tá a minha para mostrar para vocês. Esse aqui varia muito de impressora para impressora, então não tem como estar pegando os valores de cada uma. Desse aqui. Seguindo na ordem aqui. Eixo X, que tem que ser ponto, hein? Se vocês colocarem valor com vírgula, ele vai dar erro. Geralmente quando você vai fazer o cálculo disso aqui, a calculadora do computador vem com um valor com vírgula, mas vocês não podem utilizar o valor com vírgula, tem que alterar para ponto, né? Vírgula é quando é o fim do do valor daquele eixo. Então ele começa assim: eixo X, eixo Y, eixo Z e o extrusor. Se você tiver um segundo extrusor, você coloca mais uma vírgula e coloca o valor dos passos do segundo extrusor. Aqui como é que você faz o cálculo? O cálculo é bem simplesinho. É uma regra de 3. Você pega esse valor aqui, isso depois que você já tiver com a impressora funcionando aqui. Então, pessoal, eu editei essa parte do vídeo porque não se deve ligar o motor na ramps antes de você regular o trim-pot dele, que tem no drive. Senão arrisca você queimar o drive ou até mesmo que estragar o motor, apesar de ser mais difícil estragar o motor. Então, aqui é o seguinte: o VRF é a voltagem que você vai medir quando estiver ajustando aquele trim-pot que tem lá no drive. E a corrente por fase do motor, que essa informação você vai achar nas especificações do seu motor, né? Cada motor é diferente. Esse 0.7 é da fórmula, vezes 8, que é da fórmula também, vezes RS. RS é o valor da resistência dos resistorzinhos que tem na plaquinha do drive, como vocês podem ver na seguinte foto. Então, vamos fazer lá. Vamos achar aqui um valor para mostrar para vocês. O motor que eu possuo é um de 1.8 ampere, 1.8 ampere, vezes o 0.7 que é da fórmula, vezes 8 vezes RS. O RS é da plaquinha. Esse drive que a gente possui aqui é de 0.1 ohm. Então é 0.1, ele está escrito na plaquinha R100, né? Que quer dizer 0R100. Se tiver R10 lá, então também é a mesma coisa. Também é 0.1. Alguns tá R200, ou seja, é 0.2, né? Mas no nosso caso aqui é 0.1. Então lá, VRF igual 1.8 vezes 0.7 vezes 8 vezes 0.1 vai dar 0.8. 0.8. 0.8. 0.8
né? Então, VRF igual. Vamos abrir a calculadora aqui. 1.8 vezes 0.7 vezes 0.8 igual 1,008 volts. Então, pessoal, com vocês devem estar se perguntando quanto de corrente eu estou entregando para o motor aqui. Estou limitando o motor. A corrente vocês vão ver com essa fórmula aqui. I igual VRF dividido por 8 vezes o RS. Vamos lá. I igual VRF dividido por 8 vezes o RS. Então, I igual, no nosso caso, 1.008 divididos por 0.8 I igual, vamos lá, bem certinho, 0,08 por 0,8. Você vai estar limitando o teu motor a 1.26 ampere. 1.26 ampere. Eu uso lá na minha, na realidade, apesar do meu motor ser apesar dessas configurações aqui ser para minha, o correto, o recomendável, segundo os cálculos, eu uso um valor aqui um pouco menor. Eu uso aqui o seguinte, eu uso 0.8 volts. Então, I igual, que é corrente igual, Ref dividido por 8 vezes RS, daí igual 0.8 divididos por 0.8 e igual 1 ampere. Estou entregando 1 ampere por meus motores. Tem gente que usa com 800 miliampere o motor, vai dar algo entre os 0.7 volts e 0.6 volts, né? Nesse nosso caso aqui, né? Sempre lembrando que cada drive pode ser diferente, né? Então, o correto é sempre fazer isso aqui passo a passo, certinho como eu estou mostrando para vocês. Ok? Então, pessoal, aquela medida que nós tiramos lá, aquele valor de 1 volt, nós vamos fazer aqui, ó. Nesses trimpotes aqui. Os trimpotes são essas coisinhas aqui. Aqui eu tenho que cuidar que o Arduino já tá ligado. Pode ir lá ver. Vamos pôr aqui em cima. Você encosta em cima do trimpote mesmo. Cuidado que se você encostar em alguma outra coisa, como ali passa tudo aí, passa a voltagem, você pode fazer alguma titica poderosa. Então, esse aqui tá com 0.62 volts. Né? Você vem aqui. Pega aqui. Gira um pouquinho. Sentido horário para aumentar. Sentido anti-horário para diminuir. Aqui. Agora subiu para 0.72 volts. Tá? E assim você vai aumentando. Aumentando ou diminuindo conforme a tua necessidade. Né?
Esse aqui do lado tá com 0.10. Esse aqui do outro tá com 0.85. Esse aqui tá com 0.64. Então assim, pessoal, você vai ajeitando todos eles. Se você tiver um motor diferente na tua impressora, daí você altera conforme cada motor, né? Mas geralmente o pessoal procura utilizar todos os mesmos motor. Aqui para medir ali, como é que eu fiz? Eu liguei no negativo da fonte. Como eu tô com uma mão só aqui, a outra segurando a câmera, eu coloquei ali, eu parafusei o, a ponta do multímetro aqui na fonte, né? Você pode ligar aqui, se você tiver com as duas mãos livres, você pode pôr em cima aqui, desse parafusinho aqui. Ou então até vir aqui no próprio drive. Fica um pouco mais ruim de esperar aqui. Aqui no próprio drive. Bom, que não vou saber dizer para vocês que ele só marca embaixo. Aqui um desses pininhos é o terra, o negativo, né? Mas eu recomendo colocar aqui ou lá direto na fonte mesmo. Então agora vamos continuar ao restante do vídeo. Esse valor aqui, isso depois que você já tiver com a impressora funcionando aqui. Então você pode gravar ou filmar do jeito que tá com esses valores aqui. E daí pegar e medir quantos milímetros ela se move quando você manda ela se mover, né? Digamos que você manda mover 10 milímetros e ela se moveu 8, então você pega esse valor, pega quanto que você mandou mover e quanto ela se moveu e faz a regrinha de 3, né? Deixa eu fazer aqui na calculadora só um minutinho. Então, aqui é a regrinha de 3, nós fazemos assim. A gente pega esse valor que já tem aqui, 78.742, e faz vezes a distância que você mandou a impressora andar, né? Digamos que você mandou andar 50 milímetros, 50, né? Daí ele dá esse valor aqui, 3.937,01, e você divide pelo quanto ela realmente andou. Vamos dizer que ela foi, você mandou ela ir 50 e ela foi 66,2 milímetros, né? Para fazer essas medidas bem certinho, você precisa do paquímetro, né? Se você já não tem, você acha fácil no Mercado Livre. É uma coisa que todo mundo que vai mexer com uma impressora 3D precisa ter, né? Então você divide aqui e vai dar esse valor aqui, 59,47 e um monte de número aqui. Você copia, coloca aqui, colar. Aqui você pode deixar só com os 4 últimos números. E aqui tem que lembrar que tem que ser ponto e não pode ser vírgula. Se for vírgula, ele vai dar erro, né? Você vai fazendo aqui, vai repetindo, vai fazendo tudo isso aqui para cada um dos eixos, incluindo o extrusor. O extrusor, como é que você faz essa medida? Você pega um fio, de preferência branco, faz um risquinho nele, ali meio perto da entrada da parte das engrenagens do extrusor, né? E daí manda ele 10 milímetros, 30 milímetros, 50 milímetros, 100 milímetros e risca.
E daí depois você puxa o fio, tira o fio ali, manda ele voltar. E mede com o paquímetro quanto que ele foi, quanto que o fio foi, né? Se você já tiver com o bico montado no extrusor, você tira ele, porque você não vai derreter o fio, você só vai medir, só vai fazer o fio passar por ali aonde é a passagem do fio mesmo. Só que em vez dele empurrar o fio para dentro do extrusor, ele só vai passar direto. E aí você faz essa medida e tira a regrinha de 3, né? Aqui no meu tinha dado esses valores aqui. Você pode ver, o meu deu 80 mil e pouco no eixo X e no eixo Y, que os dois se movem mais ou menos iguais. No eixo Z, como ele não usa polida, ele não usa correia, ele usa um daqueles parafusos em metro e corta ele do tamanho que você precisa, né? Então ele deu um espaço bem maior aqui para dar uma volta, precisa de 4012 pulso lá no motor para ele dar uma volta. Aqui para dar uma volta no extrusor ele também dá esse número grandão aqui. Aqui eu não deixei só com 4, porque o extrusor ele é bem mais sensível. Então eu resolvi deixar com todos esses números aqui. Daí você pega, faz isso, repete várias vezes até você conseguir um valor que quase não altere mais, né? Mas é necessário ainda calibrar, não tem choro. Não tem uma impressora que você vai chegar ali, é assim. Às vezes você monta 10 impressoras com as mesma coisa, cada uma, chega lá e ele deu diferença. Ele deu uma diferença miserável, mas deu uma diferença, né? Aqui é a velocidade de feed rate, que vai alterar um pouco dele. Aqui você tinha deixado uma especificação aqui na minha impressora. Pode ser que na tua dê para colocar mais. Aqui eu tinha deixado marcado que tem que ser 2 no feed rate do eixo Z, porque senão ela trava a hora que ela vai subir o eixo Z, né? Então eu recomendo você deixar com 2 mesmo para teste, depois tentar subir esse valor. Esses outros valores aqui, esse daqui é tipo uma aceleração na realidade, aceleração mesmo na realidade esse aqui de baixo, mas esse daí você vai fazendo uns testes ali conforme você vai deixando. Aqui pode deixar 9.000 mesmo. Qualquer possibilidade de ter um motor travar, você já tem uma noção que pode ser um desses valores aqui. Pode ir baixando, esse daqui dá pra deixar como aqui no meu vídeo, que eu deixei com 300 no meu motor. Na verdade, que se não me engano, com 500 tava indo bem, mas eu tava me estranhando um pouco. Eu deixei com 300, né? E se você quiser baixar também pode baixar. Aqui é a velocidade de aceleração máxima. Esses valores aqui geralmente você consegue pré-alterar pelo fatiador. Só que do máximo não passa, né? Esse aqui é a aceleração padrão. Aceleração padrão do retract, que é quando ele puxa o fio de volta. Faz o movimento inverso, né? Esses valores aqui geralmente altera conforme o fatiador também, mas claro que desse limite ele não passa. Aqui dá para deixar assim também. Aqui já são alterações mais avançadas que exigem um estudo bem certinho do que você vai mexer aqui. Como eu deixei com 3, eu achei que foi um pouquinho melhor, mas
Isso vai depender de impressora por impressora. Eu já vi gente que usava com mais, gente que usava com menos aqui. Esse aqui você não mexe. Esse aqui, esses pré-hatch constantes. Esse aqui ele aparece no display. Se você quiser uns valor já automático para aquecer, pré-aquecendo, né? Você pode alterar aqui para antes de você ativar o código pelo display. Daí você já vai mandando aquecer, né? Que eu vou deixar assim. Eu geralmente não faço pré-aquecimento automático, eu faço manual mesmo, porque eu não gosto de usar isso aqui principalmente porque a minha mesa ela demora muito tempo para esquentar. Como ela demora muito tempo para esquentar, ele aquece o aquecedor do bico antes. E tem que ficar atento porque se você deixar o bico com plástico na ponta muito tempo ali aquecendo ali, ele endurece, ele estraga o plástico ali na ponta e entope. E aí já não sai mais plástico nenhum. Aí você tem que ir lá dar um jeito de desentupir. Provavelmente vai ter que comprar acetona pura, que é um saco de comprar. Os caras exigem 500 documentos lá para fazer o cadastro, porque acetona pura é proibida de vender assim para qualquer um. Aquela acetona que a mulherada usa para limpar o esmalte das unhas não é pura, ela tem muita misturança, ele não derrete o plástico. A acetona pura, ela dissolve o plástico, né? É um treco bem Berne e não é muito barato a acetona também. A acetona também dá pra fazer uns outros macetinhos para deixar a peça lisinha também. Geralmente o pessoal compra para isso. Mas isso é coisa que vai aprendendo com o tempo. Mas de preferência cuidar para não entupir o bico, porque é um saco de limpar. Tem que cuidar para não entupir o bico também com pó. Geralmente o pessoal faz uma espuminha antes do fio entrar no extrusor, o pessoal põe uma espuminha para ela limpar o fio para não entrar com pó, né? E daí não tem perigo de entupir, né? Perigo até tem, mas a chance reduz bastante. Né? Perde muito tempo para desentupir um bico desses e dependendo do bico que você usa, é realmente bem chatinho de fazer a limpeza. Então, é por isso que geralmente eu não uso essa função aqui. Eu vou manualmente lá, ponho para aquecer a mesa, assim, pelo display, depois eu mostro ali como é que faz. Eu vou manualmente deixo só a mesa aquecendo. Porque o bico que eu uso, ele aquece bem rápido, então não tem muito o que ficar demorando, né? A maioria do pessoal que quando compra um bico meio bom, ele vem com cartucho aquecedor, não vem com aqueles resistor gambiarra lá para usar. Então geralmente ele aquece bem rápido. Aqui, para ativar o LCD, chegamos à parte mais interessante. Para ativar o LCD, esse LCD que a gente está usando é o Smart. Então vamos ver aqui. Tá, aqui para baixo. Esse aqui, ó. T-Rap Desconto Smart Controller, né? Apesar de ele dizer White PCB, né? Que é placa branca. E o nosso que é vermelha. É esse aqui mesmo. Então você vai aqui e descomenta, tira essas duas barras daqui, ele fica pretinho. Não precisa de nenhuma biblioteca especial. O que geralmente precisa de biblioteca especial é aquele Full Graphics. Depois eu vou fazer um vídeo com Full Graphics também. Eu tenho para venda o Full Graphics no Mercado Livre. Você precisa estar pondo a biblioteca 8-Glip se for utilizar o Full Graphics, né?
Mas nosso vídeo de hoje é sobre o Smart, né? Aí daqui não tem mais muito o que mexer, né? Para funcionar de cara é isso aí que você tem que mexer e ter cuidado. Depois você vai ter que estar alterando esse aqui, mais especificamente essa linha, né, que é dos passos do motor. Aqui, ó, número de eixos 4. Se você estiver usando um quinto extrusor ou até tiver inventado uma impressora maluca lá que use mais eixo, daí você altera aqui. Se você estiver usando um segundo extrusor, você altera para 5 aqui, né? Mas como ó, estamos aqui usando só um extrusor e 3 eixos, então é 4. Então daí aqui você salvar, daí você liga o Arduino lá no computador, vem aqui em placa, seleciona Arduino Mega ou Mega 2560. Se o teu tiver em inglês, deixa eu já mostrar aqui como colocar em português, provavelmente ele vai vir em inglês. Preferências, idioma do editor padrão do sistema. Provavelmente ele vai entrar em português já então. Mas se o caso o teu vir em inglês, daí você vem aqui e procura aqui português Brasil, não português Portugal. Português Brasil, a não ser que você seja de Portugal, daí seria português Portugal, né? Aí você vem aqui em placa, se tiver em inglês vai estar board. Seleciona o Mega, daí seleciona o processador, né? Porque tem um Arduino Mega que utiliza esse mais simples aqui, mas o nosso aqui é o ATmega 2560. E a porta aqui ele vai achar direto ali, quando se ligar o Arduino ele vai aparecer instalando o drive e tal. Ali ele já diz qual porta que é, né? Provavelmente ele só vai ter uma aqui, que no meu caso é com 5, né? E feito isso, aqui embaixo ele vai estar escrito Arduino Mega ou Mega 2560, ATmega 2560 ou um com 5, né? Que no meu caso ficou com 5, então pode ser com 3, com 1, com 0, né? E daí você vai em carregar. Como o meu Arduino já está ligado aqui, carregar. Ele demora, que ele vai primeiro compilar, vai transformar tudo isso aqui em código. Primeiro ele transforma em código, daí ele vai começar a gravar. Ele é meio demorado mesmo. Pronto, agora ele tá gravando lá dentro do Arduino. Aqui no Arduino ele vai estar assim, o display, quando estiver carregando, gravando o firmware lá dentro do Arduino, né? A hora que ele terminar de carregar, ele já vai aparecer a tela com as funções. Carregou, agora está iniciando aqui. Aí já apareceu as temperaturas, os negócios. Esse erro Mintemp é porque eu não tô ligado com o Arduino numa impressora e por isso ele não detectou os termistores. Esse erro ele dá porque ele não detecta os termistores. Se ele não tivesse esse erro e a hora que você fosse aquecer ele ia ficar aquecendo até uma coisa explodir, pegar fogo, porque ele não ia ter nenhuma referência. E é por isso que ele já dá esse erro, assim, já para proteger, que ele, sem ele detectar os termistor, ele não deixa esquentar daí. Então, pessoal, aqui você pode navegar no SD card, aqui eu não liguei nenhum SD card. Você pode estar colocando um SD card aqui do lado, né? A hora que tiver um SD card ele vai reconhecer ele.
control. Aqui que eu falei lá que eu procuro aquecer a mesa antes. Um pouquinho de temperatura. Bed. E coloco na temperatura que eu quero deixar minha mesa. Né? Por exemplo, 100 graus. Daí ele vai começar a aquecer. Como aqui eu não tenho... Ele tá sem o termistor, ele não vai nem acender a luzinha lá que ele tá aquecendo. Quando ele começa a acender, ele acende uma luzinha vermelha que ou pisca. Né? Mas como ele não reconheceu os termistores, ele não deixa. Né? Então é assim que eu faço. Daí ele não aquece o bico antes. Né? Você vai aquecer o bico, daí na hora que você colocar aqui o firmware, o arquivo de impressão no SD e colocar lá, que ele não tem como se descer aqui, só que volta mesmo, né? Porque não tem cartão de memória. Aqui ele tá ligado, tá sendo alimentado pela porta USB. Então provavelmente se você for usar com display, você vai querer eliminar o uso do computador, né? Então, vamos desligar aqui. Ele desligou. Aqui eu separei uma fontezinha. Não é recomendável usar uma fonte esquema de 10 A. Se você estiver usando uma mesa, é recomendável usar uma de uns 20 A mais ou menos, né? Até porque eu uso na minha impressora de 30. Então aqui eu já peguei esse conector. Vai dar para não inverter aqui a posição dos fios, né? Sempre olhando ali qual que é o positivo e qual que é o negativo. Positivo aqui e aqui, né? É sempre o segundo. Aqui são 4 encaixes, né? Esses dois daqui de baixo, ele alimenta a ramps, o bico e o Arduino. E esse aqui alimenta a mesa. Ele vai direto para a mesa lá. Então nós vamos ligar aqui. Tá ligado? Quando você for usar a mesa, você liga o da mesa aqui também. Quando tiver montado na impressora já, né? Pode ver que o USB tá desligado. Agora deixa eu ligar a fonte na tomada aqui. Ligou. Tá ligando o display. Tá funcionando aí certinho. E daí para o restante das ligações, tem o site aqui, o link happyhappy.org wiki/ramps 1.4. Ele tem várias explicações, tá em inglês. Provavelmente mais pra frente eu vou fazer um vídeo abordando melhor as ligações. Eu vou desmontar a minha impressora 3D lá e fazer um passo a passo da ligação, né? A ligação é isso aqui. Na internet dificilmente se acha algo melhor sobre essa ligação das impressoras 3D numa Ramps. Até que ele é bem intuitivo, né? Ele marca direto aonde que você vai fazer. Deixa eu ver aqui. Aqui tá melhor de ver. Aonde você vai fazer cada ligação. Que é o termistor da mesa vai aqui no T1. O termistor do extrusor 1, que é o que você vai usar, vai no T0. O extrusor 2, se tiver, vai no T2, né? Daqui usa aquecimento. Você vai usar provavelmente que o termistor, o aquecedor do extrusor 1 vai aqui no D10, né? O D9 você vai usar, provavelmente de cara você já não vai usar ele, mais pra frente, como nós usamos ali
a ligação EFB, que é extrusor fan e bed, é extrusor fan e bed, né? Extrusor é o D10, que é o controlador dos pulsos que vai para aquecer o extrusor. O D9 vai ligado num cooler, que provavelmente você vai usar apontando aqui pro bico para ele esfriar a camada ali, mas isso só vai usar quando tiver fazendo uma ponte, ou então provavelmente utilizando PLA, que é um plástico que precisa se esfriar mais rapidamente, diferente do ABS, que se bater um vento gelado arrisca ele desandar a peça, né? E o D8 que vai ligado aqui na mesa, né? A maioria das mesas não tem esses LEDzinhos que aqui tem, né? Aqui era aquela ligação que eu falei para vocês, 5 ampere, que é o que ele recomenda, né? De cara assim para você ligar um extrusor, né? Mas aqui, se você tiver uma fonte só, você vai ligar mais ou menos como tá aqui, né? Vai passar 2 fios para cá, voltagem 12 volts, né? Então você vai precisar de uma fonte aí. O recomendável é uma fonte de 20 ampere, né? Que se você for somar aqui os dois vai dar 16. Uma fonte de 16 ampere nem existe de 15, né? Mas provavelmente se você usar a mais simples das mesas, vai isso, mais ou menos isso ali mesmo. Mas se você usar uma mesa mais robusta, daí vai mais. Ele vai ter um consumo aqui de entrada maior, né? Aí vai começar a exigir uma fonte um pouquinho mais forte, né? Mas com uma de 20 amperes você já consegue numa mesa mais robusta aí, né? Mais que isso, que nem o uso de 30 amperes, uma fonte de 30 amperes, mas é que eu tenho interesse de pôr mais um segundo extrusor, né? O segundo extrusor ele vai começar a consumir um pouco mais, né? Por causa que vai ter um motor a mais e um aquecedor a mais. É. Mas isso, pra mim, é uma coisa mais pra frente ainda, né? Aqui ele tem as ligações bem certinho dos fios. Provavelmente os teus motores vão vir umas cores diferentes. Para você saber qual que é a ligação, você mede com o multímetro aqui. Cada fio desses aqui ele vai ligado numa ponta da bobina. Esses motores bipolares, eles têm duas bobinas assim, né? Então você mede um fio com o outro e o que der curto pode ser a bobina A ou a bobina B, né? Os dois fios que der curto representam a bobina A ou a bobina B, né? Você coloca de um jeito. Se o motor estiver indo para o lado errado, quando você mandar ele ir para frente, ele for para trás, né? Isso já é ligado na impressora, né? Para ter uma noção de direção ali. Daí você pode inverter aqui ou pode inverter no firmware lá. Fica ao teu critério, né? A ligação ela é simples, como eu disse, realmente é intuitivo. Aqui, vamos aumentar um pouco mais. Aqui lá na plaquinha, aquele conjunto de pinos que eu falei que era dos end stop. O primeiro pro eixo, é o mínimo do eixo X. O segundo é pro máximo do eixo X, só que nós não usamos, então não tem nem marcado aqui. O terceiro, começando desse jeito aqui que tá a placa, né? Os conectores de energia para cá, né? Os conectores que vai lá pro display para cá. Então aqui é o X-min, Y-min, que é do eixo Y, mínimo do eixo Y, e o Z-min, que é o mínimo do eixo Z, né? Aqui ele não tem lado. O que vai lá pro end stop ele não tem lado. Tanto faz você inverter o fio aqui. A não ser que seu end stop seja um end stop óptico, que utilize esse terceiro pino aqui. Esse terceiro pino aqui que não está ligado,
ele é um pino de energia. Esse primeiro aqui, pino do end-stop, é o que vai para o processador, é o source. Né? Esse segundo é o negativo e esse terceiro é o positivo. Cuidar muito para não inverter esse segundo com esse terceiro, por causa que o processador ali, ele tá para o padrão dele ali é para ler uma alteração quando ele liga no negativo, ele some uma voltagem lá que ele mesmo manda aqui. Se você ligar no positivo, você vai estar jogando essa voltagem positiva lá para o processador, o que pode danificar o processador, né? Esse aqui de baixo você só liga quando é um end-stop ótico, que ele utiliza energia, ele utiliza ele precisa de uma fonte de energia para poder funcionar, né? Daí ele vai lá. Ou então até uns mecânicos que tem uns LEDzinhos ligados junto. Mas daí ele já vem, você já vai saber que a ligação é um pouco diferente porque ele já vem com 3 fios, tudo. Né? E geralmente ele já marca ali, né, na plaquinha dele mesmo que ele usa uma alimentação de 5 volts aqui. 5 volts não é o suficiente para queimar o processador, mas é sempre bom cuidar, né? De seguro, é como dizem, né? De seguro morreu de velho, né? Então você vai usar sempre esses dois aqui, os dois de cima, né? Mais pra frente eu pretendo fazer um vídeo assim mais prático, eu ligando cada um desses daqui na minha impressora. Aqui esses dois motores se ligam em paralelo. Tem gente que liga em série, mas em série eu não recomendo muito. O correto é ligar em paralelo, né? Você pega bobina, o fio tipo vermelho com vermelho, azul com azul, verde com verde, preto com preto, e liga os dois como se fosse um motor só, né? Isso não tem problema, né? Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, vocês podem fazer uma pergunta ali no vídeo no YouTube mesmo, eu vou responder. Ou então, quem tiver interesse, entrar no grupo Rap Rap BR. Que é groups.google.com/fórum/jogo da velha !fórum/raprapbr. Aqui vocês vão encontrar muita informação sobre impressora 3D. Podem fazer alguma pergunta também, mas primeiramente faz uma pesquisa, né? Se você chegar fazendo uma pergunta que já foi muito discutida, às vezes o pessoal nem responde, né? Com razão também, né? Porque é questão só de procurar ali, né? Então, às vezes você não achou o que você queria, estava procurando aqui, daí você queria um novo tópico, né? Aqui você vai achar bem dizer de tudo sobre impressora 3D, né? Plástico, como calibrar uma impressora do tipo Delta, instalação do nivelamento automático, né? Tem de tudo aí. Então, se vocês gostaram do vídeo, estão assistindo ele pelo YouTube, dê um favoritar, deixa um likezinho, faça um comentário se você gostou ou não gostou, se achou, viu algo errado, sobre o que você gostaria que fosse o próximo vídeo, alguma dica, coisa parecida, pode deixar nos comentários, né? Eu vou ler e quem sabe eu esteja ajeitando ou trazendo algo novo para os próximos vídeos. Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo e até a próxima.